boa tarde, bom fim de tarde. Aqui eu estou gravando no fim de tarde. Meu nome é Fábio Luiz Pimentel. Eu sou formado em História, tenho mestrado em Antropologia e sou militante do MST e skatista desde a infância. E gostaria de dizer que é uma satisfação imensa poder contribuir com o cursinho Trio de Campinas. Eu estudei em Campinas, morei em Campinas, então é uma maneira de eu retomar esses laços afetivos. Eu tenho 20 minutos para explorar um assunto muito extenso, então eu vou procurar ser bem encaminhativo, evolutivo no meu raciocínio e vou partir de um texto, de um roteiro que eu fiz para trabalhar a ideia do racismo, da escravidão geral, da escravidão no mundo e da escravidão particularmente no Brasil, que foi o desafio que o Anthony me fez. Mas para isso eu vou articular história geral e história do Brasil. Eu não vou fazer 10 minutos de história geral, 10 minutos de história do Brasil. Eu vou articular estas dimensões. É importante dizer que a disciplina História e que o fato de vocês estarem estudando racismo e escravidão pro vestibular tem relação com uma disciplina universitária que se chama História da Cultura e da História da Cultura Africana e Afro-Brasileira, que também agora, depois da Lei 10.639, é feita nas escolas, ou deveria ser feita nas escolas, e eu me sinto feliz que vocês estejam estudando esse tema, porque se nós estamos estudando esse tema e se ele cai no vestibular, é porque existiu a Lei 10.639 de janeiro de 2003, que prevê o quê? Ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira e dar suas providências. Então é importante situar vocês que, se essa lei existe, é porque ela é herdeira da luta dos movimentos sociais, especialmente do movimento negro, auto-organizado, dos movimentos negros, que são as auto-organizações políticas, culturais e econômicas de negros e negras, no sentido de reivindicar as suas pautas. Eu vou partir de uma base de análise que se chama documentação historiográfica, ou seja, de todo um campo de estudos de história, e para isso é preciso também tentar contextualizar a história enquanto ciência, especialmente aquela praticada do século XIX até nós, e a historiografia em particular, que é o campo de estudos na história que estuda como se fez história ao longo do tempo. Então eu vou partir de uma obra que se chama Além da Escravidão, da Rebecca Scott, Thomas Holt e Frederick Cooper, que são dos estudos pós-emancipação. Ou seja, uma coisa são os estudos de racismo e escravidão, que pensavam a escravidão como centro de todos os problemas, e o outro campo de estudos que vem depois, que se chama pós-emancipação, pós-abolição, que vai se preocupar com o que aconteceu depois da escravidão. É importante vocês terem isso em mente. O contexto da escravidão e como se pensava a história e o que aconteceu depois da escravidão. A noção de diáspora, de dispersão africana pelo globo, é uma analogia com a diáspora judaica, de quando os judeus fugiram do Egito, né? Nos ajuda a pensar. É um campo de estudos, o da diáspora africana. É bom que vocês anotem e pesquisem. E é importante ter em mente que a África é um continente, não um país. Essa noção de que a África pode ser pensada como um país é bastante ideológica e negativa, e que é o berço da humanidade, né, de acordo com as evidências antropológicas, com os estudos antropológicos. E não podemos pensar a África, então, como um bloco monolítico. É preciso adentrar a África em seus fragmentos, em suas dimensões também de etnicidade. Etnicidade não necessariamente corresponde com a nação. E é informado por questões de linguagem, por questões de fala, por questões de cultura.
Por exemplo, no Brasil nós temos Pataxó, Xavante, Cariri, Funiô, Tupinambá, que não necessariamente falam a língua portuguesa ou articulam suas línguas originais com a língua nacional. Esses são elementos da etnia. É importante vocês terem em mente que existe uma escravidão antiga que remonta à Grécia e Roma e a escravidão moderna. A escravidão antiga era uma escravidão que podia escravizar estrangeiros, pessoas que perderam a guerra ou então que não pagavam suas dívidas, escravidão por dívida. E a escravidão moderna, e aí a modernidade a gente vai pensar a partir das expansões marítimas europeias, né, que é a época das sociedades escravistas do século XVI, 1501 até 1600, até o século XVII, esse é o início. Alguns historiadores vão dizer que é um pouco antes, um pouco depois, mas isso é a modernidade, a escravidão moderna. Então essa preocupação do Anthony com vocês, da disciplina, é com a escravidão moderna, que não é antiga, que é racializada. É a escravidão de negras e negros. É importante dizer que, apesar disso, que a escravidão moderna implica num debate, numa leitura de longa duração. Essa noção de longa duração foi formulada por historiadores franceses da escola dos Annales, mas eu poderia situar pelo menos um deles, que é o Fernand Braudel, e que vai pensar que, por exemplo, existem temporalidades, curta duração, média duração, longa duração. Curta duração, décadas. Longa duração, média duração, ciclos econômicos, que podem chegar a séculos. E longa duração, que tem a dimensão com a estrutura, inclusive geográfica. Então é importante pensar que a escravidão negra moderna, nas Américas e no Brasil, é uma escravidão de longa duração. Raciocinem comigo. 1500, 600, 700, 800 até 1888. Há um debate muito importante entre escravidão e cidadania. Nós temos RG, nós somos pelo menos considerados cidadãos com direitos, entende? Então existe todo um debate que nos leva a pensar os liberais e o liberalismo. Hoje em dia se fala muito em neoliberalismo, e isso nós vamos contextualizar a Europa e suas colônias. A Europa está pensando, por exemplo, o caso da Inglaterra, que não pode ter escravidão, mas ela mantinha a escravidão nas suas colônias. Então há uma contradição entre ela requerer cidadania para os seus e não para os que ela escravizava. Houve, portanto, um controle sobre esses corpos negros liberados. Por exemplo, pensando depois da escravidão, com a abolição, esses escravos havia esses agora não mais escravizados, mas liberados para quê? O que significa liberdade no liberalismo? Liberdade de vender a minha força de trabalho no mercado. Então havia um controle sobre os corpos, de modo que isso dava continuidade ao processo de racialização, que é essa coisa que tem, né, da discriminação e do preconceito com relação à cor, nas fábricas, cidades, no campo, né? E isso tem uma relação, por exemplo, com a concentração de terra no Brasil, desde as capitanias hereditárias, outra vez a longa duração, e a formação, por exemplo, das favelas. Porque uma vez que esse escravizado, por exemplo, tinha que sair daquela terra que ele trabalhava, onde que ele ia viver se ele não podia adquirir um lote de terra, se isso era negado para ele, e se ele não conseguia trabalho nas fábricas. Então quer dizer que há uma moderna noção de raça, que é uma construção do pensamento científico europeu e norte-americano no século XIX, baseadas em determinismos biológicos, que, ou seja, a predominância do meio, da raça ou da nação sobre o indivíduo, no processo de formação das nações modernas. Lembra? História medieval, castelos, reis, suzeranos, vassalos, entende?
e o mundo moderno, quando começa a se formar, inclusive, posteriormente, o Estado-nação. Por exemplo, essa noção que a gente tem hoje de França, antes no medievo, no antigo regime, era reino franco, e não um Estado-nação. Então há com isso, com essa noção moderna de raça, uma naturalização da diferença, ou seja, eu sou melhor que você é pior que eu, naturaliza a diferença. Uma inferiorização dos negros, mas não só, de indígenas também, ou, por exemplo, orientais. As teorias do branqueamento e da população a partir da imigração europeia, porque era uma lógica, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, os brasileiros estavam recepcionando as teorias racialistas europeias e estavam aplicando no Brasil. Ou seja, eu tenho discordância com certos professores meus de que a incorporação da imigração europeia de fins do século XIX, no início do século XX, particularmente a partir da Primeira Guerra Mundial e aprofundou na Segunda, não é só uma questão econômica porque falta mão de obra, tem também uma questão racial, uma tentativa de branquear a população, de exterminar, de acabar com o elemento negro na composição fenotípica de cor ou biológica ou cultural da sociedade brasileira. O Anthony falou que vai trabalhar com vocês a questão da branquitude, que tem uma relação, mas não necessariamente é a mesma coisa que as teorias do branqueamento, mas é um efeito das teorias do branqueamento. Então ele vai aprofundar isso com vocês. É importante dizer também, não, vou falar disso no final. Eu queria manter em mente algumas obras, eu falei de uma que eu estou partindo, mas uma importante é Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, pernambucano, sociólogo, de 1933, onde é fundada uma coisa que a sociologia de São Paulo, a Escola Sociológica de São Paulo chamou de democracia racial, mito da democracia racial. O Gilberto Freire falava defendia uma democracia racial. Sabe aquela coisa do Racionais MC, que tem numa das músicas? O Brasil é um país de clima tropical, onde as raças se misturam naturalmente e não há preconceito racial. Quem ouve Racionais já ouviu essa frase. Então isso é um mito da democracia racial. Florestan Fernandes, a Escola Sociológica Brasileira, vai escrever livros como, por exemplo, Integração do Negro na Sociedade de Classes, onde eles criticam essa noção. Então nós podemos pensar que as alforrias e a integração dos negros à sociedade tem relação com a sociedade, que tem relação com a escravidão. O problema das teorias liberais, como já falei, da libertação da mão de obra e da liberdade, que era o impasse para os liberais na Europa. Só para aliviar essa contradição que os liberais viviam entre defender a liberação da mão de obra e manter a escravidão em certas regiões. Uma coisa que é importante ter em mente é que vocês já devem ter ouvido falar Lei Áurea. Eu não vou dar os cortes cronológicos dessas leis, vocês podem pesquisar. Lei do ventre livre, Lei do sexagenário. E geralmente naquela historiografia antiga, que pensava a escravidão, se dava muita ênfase para essas leis. Mas a historiografia mais contemporânea, os esforços de pesquisa mais contemporâneos vão demonstrar o seguinte: primeiro, havia fugas em massas de escravizados. Então é importante vocês perceberem, diferentemente daquela historiografia que vai dizer, o escravo só trabalhava. Não. O escravo pensava, o escravo se organizava, o escravizado resistia ao sistema. Então é importante vocês também se aprofundarem e pesquisarem fugas em massas de escravo na colônia ou no império e estudarem essas movimentações. Ou seja, aquela questão de que Princesa Isabel liberou os escravos é um mito que já caiu e por isso que o movimento negro deslocou a data de 13 de maio para o 20 de novembro. Nós não comemoramos, Princesa Isabel, valeu, obrigado. Não, nós comemoramos Zumbi. Ou seja, esses protagonistas, Zumbi também estava inserido em coletivo. Então esse coletivo insurrecional e resistente. O
com um corte cronológico, que eu já falei, que é de 1888, a abolição da escravatura no Brasil, com uma pressão da Inglaterra para liberar a mão de obra e a expansão do capitalismo e do consumo de mercadorias. Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente, que eu não falei com clareza até agora, mas estou falando o tempo todo: capitalismo e escravidão. Capitalismo e escravidão é que nem o cordão umbilical da mãe que está colado e ligado com o filho. Eles são duas faces de um mesmo fenômeno: capitalismo e escravidão. Nós estamos com 15 minutos. Eu tenho 5 minutos. Então eu quero fazer pequenas indicações de leitura. Então, primeiro dizer, né, que o que eu fiz é um panorama, são algumas notas de leitura para vocês pesquisarem. E agora eu vou dar para vocês algumas sugestões de abordagem. Para entender a escravidão no Brasil, a sugestão minha é que vocês abordem o vídeo baseado no livro do Darcy Ribeiro, que se chama, o livro, O Povo Brasileiro, Formação e Sentido do Brasil. Para quem vai fazer vestibular, vale a pena ir na estante virtual ou no sebo mais próximo da sua casa e adquirir o livro O Povo Brasileiro, Formação e Sentido do Brasil. E estudar, se possível, o livro inteiro. Mas a passagem sobre o que o Darcy chama de matriz afro, entendeu? O que ele quer dizer com matriz? Ou seja, o Brasil, essa noção, eu sou brasileiro, eu tenho um RG de brasileiro, eu gosto de futebol e defendo a seleção. Essa noção, ela é contemporânea, entendeu? Então, na matriz do Brasil, ele fala que tem uma matriz sulista, de influência europeia branca, tem a matriz africana, tem a matriz indígena, tem a matriz sertaneja. Então o Brasil é um caleidoscópio, é uma sopa de letras de matrizes. Eu estou indicando que vocês estudem a matriz afro. É o capítulo 3 e tem um vídeo sobre isso de 26 minutos no YouTube, que eu disponibilizei o link e o Anthony vai passar para vocês. E aí é importante porque tem um elemento da cultura, que é a religiosidade. O lugar da religiosidade encontra uma relação muito íntima com as populações africanas e afro-brasileiras, e essa relação do mundo visível com o invisível. A gente pode usar um exemplo no Brasil, por exemplo, como o candomblé e a relação com os orixás. Todo mundo já ouviu falar em Iemanjá, tendo suas reservas ou não, mas nós deveríamos menos ter reservas do que procurar compreender de onde isso vem. Isso tem íntima relação com a nossa história. Então Darcy diz o seguinte: esses negros que vieram de diferentes regiões da África passaram a ser a massa substancial da construção do Brasil. Por isso é importante estudá-los. Outra questão que eu acho importante vocês abordarem são as lutas de descolonização da África. Aí dando um salto histórico mais para o século XIX, e eu sugiro que vocês leiam um texto do Paulo Freire chamado Amílcar Cabral, Pedagogo da Revolução. Paulo Freire, educador popular, pesquisador, ligado à educação, à alfabetização, foi exilado no período da ditadura militar e ele tem toda uma influência de caras como Amílcar Cabral, por exemplo, que participou, era um dos generais da descolonização da África no século XIX. Percebam como é próximo da gente. Então, para quem quiser, com vocês que estão ligados com a educação popular, que são das classes populares, eu sugiro que vocês estudem a relação do Paulo Freire com a África contemporânea e o Amílcar Cabral. E é importante assinalar, do ponto de vista das nossas lutas, levando em consideração que vocês estão envolvidos com lutas cotidianas, como, por exemplo, entrarem na universidade ou lutarem contra o racismo, é importante assinalar
que esse ano é o ano do centenário Paulo Freire. Paulo Freire, se estivesse vivo, faria 100 anos, então seria uma homenagem que nós estaríamos prestando ao seu legado, estudá-lo, discuti-lo, mostrar para o amigo, ler com o amigo, ler com a família. Outra questão que não dá para contornar seria a relação entre feminismo, essa vasta expressão de auto-organização das mulheres, que se identificam como mulheres, mas não só, pode ser com outros gêneros também, daqui a pouco eu vou falar mais disso, mas a relação que tem entre feminismo e questão racial. Então, para isso, eu sugiro que vocês estudem quem é Lélia Gonzalez. E aí anotem, deem um Google, eu sugiro um texto para vocês estudarem as reflexões da brasileira Lélia Gonzalez. E agora eu queria falar, para terminar, uma coisa importante, que é um debate muito recente, que, se eu não estou enganado, ele deve ser ali da década de 60, 70, mas que tem uma atualidade muito impressionante, que é o seguinte. Anthony falou assim, vamos pensar racismo e escravidão. Muito que bem. Nós fazemos isso didaticamente, mas nós precisamos ter em mente que o debate do racismo, que o debate, entre aspas, da raça como construção histórica, não se reduz ao racismo. Que nós precisamos pensar também em pelo menos 4 dimensões. A classe relacionada com a raça, relacionado com sexo, gênero e relacionado com a sexualidade. Ou seja, eu posso estudar raça separado, posso estudar classe separado, posso estudar sexualidade separado, posso estudar sexo, gênero separado, mas eu preciso articular, preciso pensar isso junto. E o nome que se dá para esse debate é de interseccionalidade. Essa relação, essa fricção, essa influência que a raça tem sobre a classe, que a classe tem sobre o gênero, que o gênero tem sobre a raça, que a sexualidade tem sobre o gênero, que a sexualidade tem sobre a raça sobre a sexualidade. Essa coisa em movimento, ou seja, essas 4 dimensões em movimento. E por último, para finalizar, eu queria lembrar uma canção, uma parte de uma canção do Jorge Ben, que se chama Zumbi. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo, pam, pam, pam. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. É zumbi quem manda, é Dandara quem manda, é rainha Ginga quem manda. Nós precisamos estudar história da cultura africana e afro-brasileira. Longa vida ao esforço de vocês, bons estudos. E eu vou terminar com Florestan Fernandes. Feita a revolução nas escolas, o povo a fará nas ruas. Vocês são indispensáveis.